Pois bem, pessoal, olá, segundo ano A, tudo bem? Então, dando continuidade aqui ao nosso quarto vídeo, hoje a gente vai falar sobre o tópico 3 do capítulo 3, né? Redução ao primeiro quadrante. Para poder melhorar o nosso entendimento com relação a esse tópico 3, já estou aqui aberto com um livro, que é o livro do Bongiorno, né, que fala sobre simetria no estudo do seno e cosseno. Então, olha só, pessoal, usando a simetria, podemos relacionar o seno e o cosseno de um arco de qualquer quadrante com os valores do primeiro quadrante. Desse modo, estaremos fazendo uma redução ao primeiro quadrante. Redução do segundo quadrante para o primeiro. Tá? Então, olha só, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, ele está considerando um arco que está parando no segundo quadrante. Esse arco, pessoal, vamos imaginar inicialmente que aqui seja y, apenas y, né? Então, olha só, esse arco para em um ponto. Esse ponto eu vou espelhar ele para o primeiro quadrante, né? Como é que eu faço esse espelhamento, Márcio? Vamos imaginar que esse eixo seno seja um arame de caderno. Vamos imaginar que isso aqui seja uma parte do caderno, uma página, e aqui seja outra página. No momento que você virar essa página para cá, esse ponto aqui vai casar em cima desse, ok? E o fato desse ponto casar em cima desse nos remete à ideia de simetria. Nós temos uma simetria em relação aqui, pessoal, sendo um pouco mais técnico, nós temos uma simetria em relação ao eixo vertical. E se você reparar, a distância desse ponto para esse eixo é a mesma distância desse ponto a esse eixo. Essa distância é uma distância perpendicular. Aqui, pessoal, também esses pontos eles têm o mesmo valor de abscissa em módulo. Ou seja, essa medida aqui é a mesma dessa, em módulo. Agora, essa medida aqui ela tem um sinal negativo, porque você lembra lá no cosseno, o cosseno ele é positivo daqui desse ponto para a direita, e ele é negativo desse ponto para a esquerda. Então, olha só, Márcio, e esse x aqui, esse saiu de onde? Olha só. Esse x aqui foi um arco que o livro chamou esse arco de x. Como é que ele chamou de x? E aqui é y. Então ele repara o seguinte, ó, que se eu pegar 180 graus, e tirar o x, que é essa parte aqui, né, 180 menos x será o próprio y, porque inicialmente nós chamamos esse arco de y, nós imaginamos ele ser y. Então esses dois arcos, esses dois pontos, eles são simétricos, porque eles estão localizados a distâncias equivalentes, a posições equivalentes em lados opostos em relação a um eixo de referência. Pessoal, e quando você tem pontos, essa é a sacada da redução ao primeiro quadrante, a sacada é a simetria. Então, olha só, é melhor eu calcular o seno de x e o cosseno de x e a tangente de x do que calcular de y, que está no segundo quadrante. Ok? É mais prático quando eu rebolo para cá, ok, pessoal? Quando eu espelho para cá de alguma forma. Então, quem seria o seno de 180 menos x, que é o seno de x? Pessoal, o seno, graficamente, a gente aprendeu geometricamente que é essa medida aqui, ó. É esse comprimento de ordenada. E o cosseno de x, Márcio, seria esse cara aqui. Só eles têm a mesma medida em módulo. Só que o cosseno mesmo de 180 menos x ele é negativo. Eu estou estudando o cosseno de um arco que está no segundo quadrante. Então, como aqui é negativo, pessoal, essa medida via ser uma medida algébrica negativa, eu tenho que compensar ela quando eu for calcular o cosseno de x. Aqui, que está no primeiro quadrante, porque a minha ideia é estar no segundo quadrante, mas eu estou remetendo tudo que está no segundo quadrante para o primeiro. Então, para que eu compense o sinal negativo lá no segundo quadrante, eu vou ter que colocar um sinal negativo na frente do cosseno de x. E é o que você observa aqui, ó. O seno de um arco do segundo quadrante é igual ao seno de um arco do primeiro quadrante. O cosseno de um arco do segundo quadrante é igual a menos o cosseno de um arco do primeiro quadrante. Pessoal, do lado aqui direito aqui você tem a mesma ideia, só que para radiano. Lembrando que o π vale 180 graus quando se fala em radiano. Ou seja, era só trocar isso aqui por 180 que você teria a mesma ideia que aqui está. Pessoal, note que falta x para 180. Ele está fazendo o seguinte, ó,
que se você reparar que o que falta aqui para chegar a 180 é x, né? Só para reforçar mesmo, né? Ou que falta a πx para chegar a 180, né? Ok? Ou seja, é isso que você tem que ver, que essa medida aqui é a mesma que essa por conta da simetria, ok? E que essas, ó, e que se eu somasse esse arco, né, y mais esse arco x, porque inicialmente nós chamamos esse arco de x e y, né, esse arco do segundo quadrante, se eu somar esses dois arcos eu vou ter 180 graus. E quando a soma dá 180, você diz que os arcos são suplementares. E arcos suplementares têm senos iguais e cossenos simétricos. Ok? Redução do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Pessoal, então olha só. Aqui, pessoal, nós vamos usar a simetria em relação à origem. É como se você rotacionasse, né? Rotacionasse. Então, olha só. Inicialmente você descreveu um arco. Mais uma vez, vamos dizer que é um arco Y. Ok? E eu vou me preocupar com essa medida aqui, ó. Essa medida, pessoal, ela tem um ângulo aqui, ó, um ângulo interno. E, aliás, eu vou pegar esse ponto e esticar ele aqui, ó. Eu vou tracejar a partir desse ponto um segmento de reta passando pelo centro da circunferência trigonométrica até a outra borda da circunferência. E vou marcar lá um ponto. Esse ponto é simétrico a esse, pessoal, pela origem. Por quê? Porque eles estão à mesma distância da origem e porque se eu rotacionasse esse ponto 180 graus, ele pararia em cima desse. Ok? Então, olha só. Esse arco X aqui é esse mesmo arco X. Então, ao invés de eu chamar todo esse arco do terceiro quadrante de Y, eu posso chamar ele de 180 mais X. Ok? Beleza? E quem seria o seno do arco de 180 mais x? Olha só, bem aqui. Ele está embaixo do eixo dos cossenos, então ele é negativo. Só que quando eu for calcular o seno de x, ele está em cima, ele é positivo. Então, para calcular o seno de x, eu tenho que compensar ele com o sinal de menos. Por quê? Porque, de fato, eu estou calculando o arco do terceiro quadrante e não do de primeiro. O primeiro é só para poder facilitar as contas, usar como referência. Então, lembre-se disso, né? Seno de um arco do terceiro quadrante vai ser menos o seno de um arco do primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante eu tenho um sinal em cima. Agora vamos ver o cosseno. O cosseno de 180 mais x vai dar negativo, porque ele está à esquerda da origem, né? Tudo bem? Então, o cosseno de x ele está aqui, ó, positivo. Eu estou calculando um arco no terceiro quadrante, o seno e o cosseno. Então, para compensar, já que eu estou usando um recurso que é levar para o primeiro quadrante, eu tenho que considerar o cosseno de x negativo, né? Então, olha só, cosseno de um arco do terceiro quadrante será menos o cosseno de um arco x, né? Espelhado, né? Não um x qualquer, o espelhamento lá é esse x aqui, né? Que foi tirado de uma simetria do primeiro quadrante. Pessoal, a mesma coisa com radiano, é a mesma ideia. Só lembrar que o π é 180 graus, né? Os arcos x e 180 mais x têm senos simétricos, realmente, ó, um é o contrário do outro, e cossenos simétricos, um é o contrário do outro, né? Um é igual ao outro, antecipado com um sinal de menos, né? Um tem um sinal, eles têm sinais trocados, né? Tem o mesmo valor, mas sinais trocados. Redução do quarto para o primeiro quadrante, pessoal. Olha só, agora você deu uma volta e parou no quarto quadrante. Vamos dizer que esse é seu arco Y, ok? Se você der uma esticada aqui, uma tracejada aqui, ó, você vai encontrar um ponto na circunferência, né? Essa tracejada, pessoal, essa linha tracejada, ela forma 90 graus com o eixo dos cossenos, ok? E esse ponto, pessoal, é simétrico a esse, ok? Por quê? Porque se você imaginasse aqui, ó, esse eixo como o arame de um caderno e virasse essa folha aqui, ela casaria, esse ponto casaria perfeitamente aqui em cima, ok? Então, quem é esse arco? Esse arco, o livro chama de X. Esse arco, o que é que faz? Olha só. Isso aqui tudo é 180, 360, desculpa, hein? 360 é uma volta. Se você tirar esse x de 360, você vai ter esse mesmo arco aqui, né? Que seria um arco y, que nós chamamos inicialmente.
mas esse arco y é 360 menos x. Então, olha só, vamos pensar agora no seno e no cosseno. Pensando no seno, o seno desse arco aqui, desse ponto aqui, vem para cá. É um número negativo. Já o seno de x é um número positivo. Então, para compensar para o seno, eu tenho que colocar um sinal de menos, né? Já que eu vou calcular ali no primeiro quadrante. Então, o seno de um arco do quarto quadrante é igual a menos o seno de um arco do primeiro quadrante. Agora vamos ver o cosseno. Ó. O cosseno, olha só, em ambos rebate para cá e rebate para cá. Em ambos é positivo. Então, o cosseno de um arco do quarto quadrante será igual ao cosseno de um arco do primeiro quadrante. Pessoal, a mesma coisa é para a ideia de radiano. O que muda é só que, ao invés de eu ter 360, eu vou ter 2π nos casos, ok? Arcos x e 360 menos x têm senos simétricos e cossenos iguais. A ideia de simetria, pessoal, é que um é igual ao outro, porém eles têm a diferencial do sinal, ok? Diferencia eles é o sinal. Pessoal, com isso, vamos ver, fica aqui apresentada a ideia do seno, né? Da redução aos quadrantes, ok? Beleza? Não é muito diferente do que está no seu livro. E fica aí, pessoal, a atividade da página 39. Sugiro a vocês, pessoal, que não faça só 5 não. Aumente agora. Quem fez 5, agora faça a 6, a 7, a 8 e a 9, ok? Até a próxima. Dúvidas? Não deixe de perguntar, né? Vou fazer também um vídeo com os exemplos e tal. Logo, logo.